A ideia é justamente, né, o bloco 1 teve essa característica mais institucional, já introduzimos o problema, já trouxemos aí bastante a participação das instituições, e agora com o bloco 2 a gente começa uma discussão um pouco mais técnica, né? Acho que o Luiz apresentou um pouco a distinção, né, dos modelos por custo e os modelos por oferta de formação de preço internacionalmente, e acho que todo mundo tem na cabeça que o Brasil é um país que tem formação de preço por custo, mas, como o título do bloco 2 já introduz, talvez não tão por custo assim, né, com algumas ressalvas. Então, em preparação agora para começar o bloco 2, eu vou convidar os meus colegas, a Paula Valenzuela, diretora técnica da PSR, além dela, o Celso Dalorto, também head do cluster de estudos no Brasil na PSR, e o Eric Rego, que além de ser nosso colega lá na PSR, também é professor da Universidade de São Paulo. Então, mais uma vez, né, eu coloco aí o QR Code, né, para vocês terem disponível, para já irem pensando nas perguntas, para irem mandando à medida que vocês forem acompanhando as apresentações, e a gente vai ter um momento com uma mesa de discussão, que vamos convidar mais alguns colegas aqui, para ter esse bate-papo após as apresentações. Então, eu convido a Paula para começar. Bom dia a todos, tanto os presentes aqui em São Paulo, quanto aqueles que estão acompanhando a gente online. Bom, o meu objetivo com esse painel aqui é apresentar para vocês alguns dos resultados da enquete. Os participantes foram convidados a participar de uma enquete quando fizeram a inscrição nesse workshop. Se não me falha a memória, nós tivemos aí mais de 700 inscritos e, felizmente, mais de 500 pessoas foram convidadas a participar dessa enquete, responderam, e a gente está trazendo aqui resultados para provocar essa discussão que vai tomar conta agora tanto desse bloco 2 quanto do bloco 3 à tarde. Talvez, quem preencheu lembre, nós fizemos 5 perguntas e, basicamente, o objetivo dessas perguntas era saber qual era o nível de familiaridade das pessoas com o projeto de P&D que a gente vai falar na parte da tarde, com o tema de formação de preços, se a pessoa entendia que havia ou não itens a serem aprimorados e se tinha itens a serem aprimorados numa escala de 0, onde 0 significava não há problema, até uma escala de grave ou até mesmo não sei. Em alguns temas as pessoas foram convidadas a opinar também. E, finalmente, a gente perguntou a essas pessoas se havia interesse ou disposição a enxergar outros mecanismos de formação de preço para além do nosso paradigma de custo, tanto um por oferta quanto uma solução que talvez estivesse ali no meio do caminho, uma coisa mais híbrida. O que eu vou apresentar aqui, na verdade, é a coletânea dessas respostas, mas com uma roupagem um pouquinho diferente. Então, não estranhe se vocês verem expressões diferentes do que está aqui registrado no questionário para vocês. Primeiro ponto que é importante destacar da nossa audiência, né, dos nossos participantes, a gente está falando ali de cerca de 70% de pessoas que têm conhecimento em algum nível do tema formação de preços. Para os outros 31% que se qualificaram como leigos, a gente entende também que esse workshop e esse projeto como um todo é uma excelente oportunidade para mergulhar a fundo e contribuir aí com a inteligência coletiva do setor para esse tema tão importante como foi debatido agora no painel número 1. Para quem deu algum tipo de opinião, naquela escala que eu perguntei, que eu mostrei sobre se havia problemas, se esses problemas eram leves, médios, graves, ou se a pessoa não tinha opinião por não saber, coisas que interessam para a nossa discussão aqui é que cerca de 85% das pessoas entendem que é uma questão grave, que o nosso preço atual não reflita a realidade física do sistema, ou que possivelmente a função de custo futura tem ali distorções na sua formação. Um outro dado que é relevante para a gente trazer aqui para a discussão é que cerca ali de 80% das pessoas entenderam também que era minimamente mediano ou grave que o nosso preço atual tivesse incentivos inadequados tanto para renováveis intermitentes, quanto hidrelétricas, quanto a própria demanda.
E, finalmente, cerca de 70% das pessoas também deram algum grau de gravidade a possíveis problemas no quesito sinal de preço pela flexibilidade. No caso, inexistência de sinal de preço para flexibilidade. Outros pontos que são importantes aqui para balizarem a nossa discussão, dos que opinaram que havia necessidade de reformas no nosso modelo atual, 4% entendem que está tudo bem, não precisa mexer em nada. Mas a grande maioria que entende que precisa mexer em alguma coisa, que precisa de algum nível de reforma, reparem que há uma divisão, não por igual, obviamente, mas existe ali uns 57% que acha que a gente precisa reformar profundamente, pontualmente, e 39% que entendem que precisa reformar estruturalmente. Então, nosso recado aqui existe um consenso quanto à necessidade de melhorias, mas ainda não existe exatamente um super consenso sobre a profundidade dessas melhorias. Um exemplo do nível de falta de consenso ou de divergência que a gente registrou, a gente trouxe aqui 3 comentários, dentre os muitos que foram deixados ali na pergunta aberta, que era o quesito número 6. Um dos comentários fala que a gente precisa avaliar a alternativa de preço por oferta, dado que a nossa matriz está cada vez mais diversificada e o Brasil seria um país mais maduro nesse atual estágio para a gente analisar e encarar seriamente esse tipo de mecanismo de formação de preços. Outra pessoa opinou que não importa se é por custo ou se é por oferta, o que importa é que a gente represente, de fato, a realidade ali da oferta e restrições da operação. E isso é um ponto que, como vocês vão ver, tanto na apresentação do meu colega Celso quanto do meu colega Eric, é um tema que a gente já vai começar a endereçar o debate aqui no bloco 2. E, finalmente, uma outra pessoa que colocou que, olha, a gente, na verdade, deveria ir pelo meio do caminho, pegar o que tem de melhor no mundo por custo, o que tem de melhor no mundo por oferta e tentar fazer disso uma receita de bolo de maior qualidade. Bom, e aí, para começar um pouquinho a provocação e já, na sequência, passar a palavra para os meus colegas aqui, como solucionar os problemas atuais da formação de preço? Observem que tem ali uma grande disposição, que a gente entende ali que é da ordem de 70%, de pessoas que estão dispostas a analisar a fundo a possibilidade de a gente fazer um mecanismo por oferta ou, pelo menos, uma solução híbrida. E aí, se a gente para pensar que o tema do nosso workshop de hoje é percepções e condicionantes, focando no percepção, o grande objetivo desse painel é a gente, talvez, cutucar um pouquinho vocês, para que talvez vocês comecem a abrir os olhos, se é que já não abriram, para que, de repente, o nosso mecanismo não é exatamente por custo. Talvez ele seja uma coisa que já está ali no meio do caminho, e a gente vai endereçar esses pontos na sequência. Só para dar um pequeno spoiler, hoje a gente já tem alguns elementos que estão ali na formação do preço, que impactam isso, que podem ter talvez um cheirinho ali de mecanismo por oferta, ou de coisas que você costuma ver no mecanismo por oferta. A gente tem elementos que ainda não estão formando preço, mas a gente já sabe que em 2024, quando passarem a ser considerados oficialmente nos nossos modelos, vão impactar preço, que é a questão ali da expansão da oferta na CL. E a gente já tem coisas hoje que tem carinha também de mecanismo por oferta, mas que não estão formando preço. E a nossa lista aqui fica, por exemplo, o programa de resposta da demanda. Então, eu não vou me alongar aqui, vou passar a palavra para o meu colega Celso, para ele abordar o que a gente já tem hoje formando preço e que tem talvez esse cheirinho ali de por oferta. Obrigada. Obrigado, Paula. Bom dia a todos, pessoal presencial e pessoal que está online também. Bom, aqui o objetivo aqui da apresentação é passar, primeiro, sobre uma revisão desse processo da formação do preço de liquidação das diferenças atualmente. Então, como já foi comentado no painel anterior, nós temos atualmente diversos preços no setor. Então, tem o preço do mercado livre, o preço incentivado, o preço tem as tarifas, etc., como já foi comentado pelo Luiz, mas aqui nós vamos focar no preço spot, no preço de liquidação das diferenças. E atualmente ele é utilizado, a formação dele é feita utilizando uma cadeia de modelos de otimização, aqui está apresentando a cadeia principal, utilizando o modelo New Wave de médio e longo prazo, o modelo Decomp de curto prazo, o D100 de curtíssimo prazo, e também o INS utiliza uma operação pós-D100 ali para montar a programação do despacho para o dia seguinte. Então, aqui nós estamos focados na operação, na formação do custo marginal de operação. E a CCE utiliza os mesmos modelos computacionais, basicamente os mesmos modelos que são utilizados
os mesmos dados de entrada, perdão, que são utilizados pelo Operador Nacional de Sistema, e aqui saindo um novo custo marginal de operação, que aí sim, colocando os limites de PLD mínimo e PLD máximo, nós vamos ter o preço da liquidação das diferenças em discretização horária por 4 subsistemas. E esses modelos eles são desenvolvidos pelo CEPEL com aprimoramentos determinados aqui pela CEPAMP, e nós vemos então que nós temos 2 objetivos, né, mesmo utilizando os mesmos modelos de otimização. Então, o ONS está preocupado com a operação física, então ele vai operar o sistema ao menor custo possível, respeitando todas as restrições operativas e também os critérios de suprimento. Tem todo um procedimento de rede que ele precisa ser respeitado. O ONS segue as orientações do CNPE e também do CMSE para a operação do sistema, se precisa de segurança extra, se não precisa, despacho, etc. Nós temos aqui, então, o objetivo seria representar a operação nesses modelos da maneira mais realista possível, né? De fato, a sinalizar quais são as necessidades do sistema e, com isso, ter uma resposta mais clara da operação, né? Lembrando que o ONS vai operar o sistema que existe e a EPE vai planejar o sistema considerando as informações passadas pelo Operador Nacional. Então, essas 2 instituições elas precisam conversar para entregar o melhor sistema possível para o operador operar, mas também a EPE precisa ter o input das necessidades do sistema para daí sim a EPE verificar qual é a melhor forma da expansão desse sistema, também buscando menor custo possível e a maior confiabilidade possível na operação. Por outro lado, a CCE tem a preocupação mais da operação comercial, funcionamento total do mercado aqui, na forma de contabilização e liquidação financeira das operações de todo o mercado. Tem também um conjunto de regras de comercialização que precisam sim ser respeitadas, e tem uma solicitação aqui da parte da formação de preços, que é a previsibilidade, né? Os agentes pedem uma previsibilidade, e aí a gente tem uma diferença aqui entre representar melhor e tudo que possível a operação do sistema e como isso reflete no PLD, dado que os agentes também pedem uma previsibilidade dessa formação de preço. Então, é uma preocupação aqui quando a gente fala também desses pontos. Além disso, os preços eles precisam ser críveis, eles precisam ser realistas, eles precisam, de fato, os agentes acreditarem que aquele preço de liquidação de diferenças, mesmo que projetado, ele pode ser possível e, aí sim, conseguir, os agentes, estratégia individual, fazer a resposta tanto dos geradores quanto dos consumidores para esses preços, né? Inclusive fornecendo, se a regulamentação permitir, diversos produtos necessários ou vistos ali pelo Operador Nacional. E todas essas etapas elas são fiscalizadas e auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, como é um modelo de formação utilizando modelos computacionais, toda e qualquer alteração nesses modelos podem sim impactar a formação do PLD. Algumas dessas alterações ou atualizações, elas já possuem cronogramas muito bem definidos para atualizar. Então, tem algumas alterações que são feitas anualmente, então, parâmetro dos modelos, custo de déficit, mecanismo de aversão, risco e por aí vai. Tem outras alterações ou atualizações que são feitas de forma quadrimestral, então, a projeção de carga, limite estrutural de intercâmbio, por aí vai. E outras são atualizadas mensalmente. Então, o custo variável unitário das térmicas que venderam em leilão já possuem uma regra específica para o reajuste desses CVUs. Também tem um cronograma de expansão que segue aqui a orientação do DMSE. Algumas dessas atualizações elas são feitas dependendo do modelo que está sendo utilizado. Então, o New Wave é em base mensal, as atualizações são periodicamente mensais.
O Decomp com as suas atualizações semanais e o diário para o DECEM. Então, dependendo do modelo, vai ter atualização dos níveis de reservatório, cronograma de manutenção, projeção de vazão, projeção e expectativa das fontes eólicas e solares, atualização conjuntural da previsão de carga, disponibilidade dos equipamentos, limite de transmissões e restrições da rede. E aí, como comentado, a periodicidade vai depender do modelo computacional que está sendo executado. Mas algumas dessas declarações elas dependem dos agentes de mercado. Aqui os agentes de mercado como um todo, não só os agentes de geração propriamente dito. Então, nós temos a declaração das usinas termoelétricas das restrições de Unit Commitment, tem a expectativa da introdução também desse commit para as usinas hidráulicas. Então, aqui tem alguns exemplos que não vamos entrar no detalhe sobre o que são essas restrições de Unit Commitment, mas também tem outras restrições, como a geração hidráulica mínima, a formação e manutenção das praias nos rios, dependendo da região. Temos restrições de defluências mínimas, máximas, de volumes e por aí vai. E temos também a modelagem das usinas, um detalhamento, por exemplo, das usinas ciclo combinado, elas podem ter diversas configurações que são declaradas pelo agente térmico. E, com isso, essas declarações, elas vão impactar a formação de preço, ou o preço do dia seguinte, ou o preço futuro. E uma das declarações que acabam impactando bastante e não tem aquela periodicidade clara para atualizar é a disponibilidade dos agentes de transmissão, então uma manutenção forçada ali ou antecipação da manutenção, por exemplo. A disponibilidade e inflexibilidade dos agentes geradores, tanto térmicos quanto hidrelétricos, eles podem fazer essa declaração ou no curtíssimo prazo ou em tempo real. Os custos variáveis unitários, apesar de serem auditados, têm a possibilidade do agente térmico declarar um valor menor do que foi calculado pela CCE, e as usinas Merchant têm, mesmo que sendo auditadas pela ANEEL, têm a possibilidade de declarar ali alguns pontos do custo variável unitário dessas térmicas Merchants, ou então a disponibilidade dos equipamentos. E aqui, no gráfico de baixo, nós estamos mostrando uma curva, aquela curva que o Luiz mostrou no primeiro slide, onde a gente cruza a oferta com a demanda. Nós estamos fazendo aqui, pegando o exemplo da CCE, um pouco mais antigo pelo custo que vocês estão vendo, mas aqui mostra a disponibilidade dos recursos pelo custo variável unitário e aonde a carga está cruzando. Então, a gente sabe qual que é a tecnologia marginal do sistema, e essa tecnologia marginal do sistema que vai formar o custo marginal do sistema, que depois vai ser utilizado para o PLD. Então, quando a gente mexe na disponibilidade ou na inflexibilidade dos equipamentos, a gente está mudando onde vai cruzar essa carga. E quando a gente mexe nos custos marginais, a gente está mexendo nesta pilha de ordem de mérito, que também vai impactar essa oferta que é utilizada pelo modelo computacional, mas que acaba sendo um conjunto das informações declaradas pelos agentes de forma auditada pela ANEEL. E aí, com isso, eu chamo o Eric aqui para dar continuidade nas alterações que podem ser incorporadas no modelo. Eric, por favor. Bom, obrigado, Celso, Paulo e Gabriel. Bom dia a todos que estão aqui presentes com a gente. Obrigado por quem está nos assistindo de forma remota. Antes de começar, eu queria primeiro parabenizar a Beatriz, da PSR, pela organização do evento, assim como a equipe da CCE. Agradecer, então, por esse espaço para a gente poder discutir um pouco desse projeto. Cumprimentar todos os meus colegas, eu não vou dar nomes aqui, senão vou acabar esquecendo alguém, mas é um prazer aqui estar revendo todos vocês pessoalmente. E a nossa ideia aqui, nesse curto prazo de tempo aqui, é a gente tentar passar um pouco de algumas ideias de discussões que a gente tem travando lá na PSR no contexto desse projeto como um todo de 30 meses. Bom, qual que vai ser a minha ideia aqui? Tá? Lembra no começo da apresentação, no primeiro bloco, o Luiz comentou de países que fazem modelos de informação centralizada, o preço por custos,
ou trata preço como informação descentralizada e acaba sendo preço por oferta. E aí colocou, pontuou alguns países, cada um trata de um jeito, comentou de países que ensaiaram movimentos de mudança, né? E num desses ensaios de movimentos de mudança, às vezes o que tem discussão, e o que a gente pode ter um pouco de discussão aqui no Brasil é, pô, mas eu estou há décadas trabalhando, né, com informação centralizada, preço por custo. Será que eu vou saber fazer? Vou conseguir fazer preço por oferta? Será que eu vou conseguir mudar o meu dia a dia? E aí a Paula, né, já falou assim, então veja bem que, né, por mais que a gente seja o mercado principal, seja formado por custo, a gente tem outros mercados secundários que o Brasil já trabalha com preço por oferta, né? Isso, inclusive, na abertura, o Gabriel já trouxe até no nome do próprio painel, né, esse plano indicativo. Então, a ideia dessa minha fala aqui é mostrar alguns exemplos que a gente tem hoje no setor elétrico, tá? De alguns mercados de alguns mercados secundários, não fugindo ao principal, que já operam dessa forma. Ou seja, desmistificar o ponto de, meu Deus, como é que vai ser por oferta? Não, a gente já tem experiência com isso, tá? Claro que não é uma experiência abrangente, mas a gente tem alguns casos que a gente consegue já ilustrar como isso funciona, e as experiências têm sido bastante positivas. Então, a ideia é mostrar algum desses casos, né? E nesse ponto, né, aqui, esse slide inicial, a gente está falando um pouco da importância do preço, é como que o preço, que ele já é importante nas decisões de produção e consumo, como ele pode ser ainda mais importante, né, quando você tem mudanças de cenário, você tem algumas mudanças de mercado, onde às vezes você precisa de uma informação mais rápida, que aí você vai usar com a informação descentralizada, ao invés de uma informação centralizada que tem toda a sua governança. Como é que o preço consegue reagir de uma forma mais dinâmica em algumas situações? Então, o que a gente quer trazer aqui alguns exemplos é como em algumas situações, que às vezes de mudança de mercado, recorreu-se, né, a informação descentralizada, aos agentes, para poder formar preço e você conseguir, de fato, entregar um equilíbrio de mercado. Com algumas situações que a gente tem aqui, tá? Primeiro a gente tem, né, eu vou já alertado pelo Gabriel e pela Beatriz, Eric, você botou muita passagem. Terceiro, como eu sou teimoso, não corrigiu, mas eu estava errado mais uma vez, então por isso que então, agora eu vou passar um pouco mais rápido aqui, vou deixar o esqueminha da formação bem conceitual. O Celso trouxe alguns exemplos de oferta e demanda mais reais. Aqui eu estou trazendo uma questão de oferta e demanda mais conceitual, onde você tem situações onde, se eventualmente você tiver um equilíbrio de oferta e demanda, né, acima do preço teto, o preço teto está ativo. Se o preço está ativo, você correria algum risco de você ter uma demanda maior que oferta. Isso acaba não acontecendo na prática, essa escassez, porque o que você tem no final, que o setor elétrico acaba via encargos, você complementando essa demanda, né, e isso tem o pressuposto de um preço teto, né, abaixo de um preço de equilíbrio, você está reduzindo o excedente do produtor, e aí você está fazendo, então, atender o mercado, só que em vez de via mercado, via preço. Só que, né, quando você tem uma situação, em situações normais, você consegue contornar esse preço teto, né, pagamento via encargo, reduzindo o excedente do produtor, como eu comentei, mas o preço teto, ainda assim, ele pode ser, mesmo você tendo essa solução, um inibidor a alguma oferta adicional. Por exemplo, aproveitando aqui o Newton, que ele está aqui com a gente. A biomassa tem lá a sua programação para queimar o bagaço de cana. Mas o que ela não está na programação dela, mas que o preço pode dar um incentivo para ele numa situação de potencial escassez vou recolher a palha no campo e queimar na caldeira. É uma situação não prevista, mas se o preço me der o sinal, eu consigo lançar uma oferta adicional. Então, o preço tem esse papel de você estimular alguma oferta adicional que você não está na sua programação. Mas como você tem um preço teto, e se você não vendeu antecipadamente essa palha, você não pode ser despachado, então você fica fora desse mercado. Qual foi a solução dada em 2021, quando você tinha uma situação de estresse hidrológico, o Ministério prontamente lançou, então, a portaria 17 da oferta adicional. A oferta adicional, o que foi? Oferta por preço. Então, eu precisava de uma oferta adicional, você convoca os agentes, isso aqui, então, é dado público de uma das atas do CMSE, até botei lá a ata do CMSE que tem as ofertas de preço. Então, você teve lá em 2021 o quê? Os agentes foram convidados a ofertar preço. E essa é a curva de oferta dos agentes. Qual que é a beleza do preço? Revela as oportunidades dos agentes. Então, aqui é um exemplo de que nosso setor funciona assim. O mercado principal, com formação centralizada e formação de preço por custos. A gente tem aqui uma experiência, né, de bastante sucesso, onde funciona o preço por oferta,
né? A gente lá no CMSE correu para conseguir botar isso aqui de pé, botou-se de pé e funcionou muito bem. O preço trouxe o sinal que tem que trazer. Em situação de escassez, o preço tem que trazer um indicativo de eu querer trazer uma oferta adicional. Então, a gente tem uma experiência positiva do preço, de uma experiência de preço por oferta no Brasil. Outra experiência que a gente tem, né, que acaba funcionando, né, uma mistura entre por custo e por oferta, que já foi comentado, acho que tanto o Celso já comentou, a Paula também comentou um pouquinho, o INSS tem a programação semanal dele, né, e quando você tem a diferença entre o que está programado, contratado lá atrás, e se eu precisar, na operação em tempo real, de algum recurso adicional, se eu tivesse uma situação de preço para o mercado, preço por oferta, qual que seria o comportamento de mercado? Eu saio de um ponto de equilíbrio, de oferta e demanda, o INSS entende, opa, essa semana aqui está mais estressante, eu preciso de um recurso adicional, eu estou deslocando minha curva de demanda para a direita, vou no mercado buscar algum agente para esse agente me recompor essa oferta adicional. Aí eu buscaria no mercado, o mercado teria uma resposta e eu teria um novo equilíbrio, né, de oferta e demanda, com um preço mais alto, uma quantidade, para poder atender a necessidade do Esse seria um funcionamento se esse mecanismo fosse incorporado no mecanismo de preço como um todo. Ele não é qual é o mecanismo que você tem hoje da RPO, de recomposição semanal. Só que essa recomposição semanal, por mais que eu tenha um CVUs auditados, o agente tem uma liberdade de oferecer um percentual adicional ao seu CVU para poder participar dessa recomposição da reserva operativa. O que é isso? É uma oferta dos agentes do mercado, é uma oferta descentralizada. Então, de novo, eu tenho um modelo centralizado de custos, porém eu tenho um mercado secundário aqui, onde os agentes trabalham em oferta por preço. Então, é mais um exemplo que a gente já trabalha com isso, embora não seja uma prática do dia a dia, né? Mas ela foi bastante usada num período. Se eu pegar um pouco mais para frente aqui, aqui tem um gráfico de quanto que ela... Opa, agora fui demais, né? Aqui tem o gráfico via ISS de quanto que esse recurso foi utilizado. Então, no período que a gente teve mais crítico, lá em 2019, 2020, ele foi um recurso bastante utilizado, ou seja, é uma prática que o mercado já trabalha com preço por oferta. Tá? É um mercado, não dentro do principal, mas secundário, ou seja, não precisa ter aquele mito, como é que vai ser preço por oferta? Eu tenho aqui mais esse exemplo. O que mais que a gente tem de exemplo? Tá? E esse aqui é bem legal porque o dinamismo dele é até de lances horários, que está funcionando hoje todo dia. Então, eu tenho uma situação, hoje em dia, qual que eu tenho? Hoje em dia, eu tenho, na verdade, um PLD mínimo acima do preço de equilíbrio. O que acontece tudo que acontece abaixo desse PLD, o mercado, eu não enxergo, eu não tenho essa revelação. O que está acontecendo? Qualquer deslocamento que tiver de oferta e demanda lá dentro, eu posso ver no CMO, mas não vejo no PLD. E tem um mercado que está acontecendo nesse ambiente, e é um mercado que propositalmente foi criado para esse ambiente, que é de fato para não interferir no preço dos consumidores, que é a exportação que a gente tem, né, para outros países como Argentina e Uruguai. Tá? Se a gente não tivesse preço teto, né, e fosse um mercado feito por preço, o comportamento seria, eu sairia de um preço de equilíbrio, que não necessariamente precisava ser zero, né, e eu iria para um outro preço, porque eu tenho uma demanda nova, que vai ser a demanda, né, da Argentina e Uruguai, que chegou no primeiro semestre a negociar em torno de 1,1 gigawatts médios. Né, a Thalita e o Rodrigo me corrijam. Mas o que é o legal desse trabalho que eu quero trazer? Aqui eu trouxe, né, relatório da CCE, que mostra a oferta e demanda no primeiro semestre, na verdade até o mês 8, o mês 9 não teve negociação, tá? Onde eu tenho oferta e demanda é aquela minha curva de preço. Ou seja, os agentes, né, e aí uma coisa mais legal, porque é diária, entre as 8 e 10 da manhã, praticam já a oferta de preço, só que não no nosso mercado, para outro mercado. Então a gente tem nosso mercado principal, que é feito por custos, porém, quando eu estou trabalhando com a Argentina e Uruguai por uma portaria 49 do Ministério do ano passado, que entrou em vigor esse ano, a gente tem aqui, ó, de janeiro até julho, esse montante que foi negociado, então, com o da esquerda é o montante negociado, da direita, o que a gente tem aqui é o preço que foi negociado. É o preço por oferta. Preço por oferta diário. Eu consigo fazer isso diário. A gente já está acostumado com isso. Não é o mercado principal? Não é, mas é o mercado que a gente tem. Então, estou trazendo mais um exemplo que a gente tem aqui de que, por mais que o nosso centro seja por custos, a gente já vem trabalhando no setor elétrico com algumas experiências por preço por oferta. Para fechar, o meu tempo já estourou, né? Então, eu vou roubar um pouco do tempo da Paula, porque a Paula deixou 3 minutos sobrando, eu vou roubar os 3 minutos dela. A gente está fazendo aqui uma negociação online, aqui, ó, na feira aqui, comprando e vendendo tempo. Aí depois eu mando a conta para o Luiz, tá? Então, qual que é um outro mecanismo que aqui eu quero trazer
duas mensagens. Uma é que ele pode começar a ser incorporado na formação de preço no futuro. Hoje ele já é considerado na EPE, no seu planejamento de longo prazo, e aí interfere no CME e que a EPE calcula para longo prazo, é o efeito da resposta à demanda. Qual que é o efeito da resposta à demanda de uma forma conceitual? Você tem um equilíbrio e você estimula o agente a reduzir sua demanda, está deslocando sua curva de demanda para a esquerda, eu vou ter um novo ponto de equilíbrio, porque eu quero menos demanda, e o preço vai ser menor. Então esse é o conceito. Uma vez que eu conseguir incorporar isso nos modelos, é esse efeito que eu vou ter na formação de preço. Hoje eu não tenho isso nos modelos, né, de formação de preço. Tá? Qual que é a segunda mensagem? Né? Isso aqui já foi trabalhado no setor também. Né? Aqui eu vou trazer aqui, de novo, durante o período de situação crítica de 2021, o Ministério também lançou a portaria 22, onde teve a redução voluntária da demanda. Aqui, eu acabei não fazendo gráfico, só peguei o tabelão da ata do CMSE, onde mestra a oferta dos agentes. Não sei se vão conseguir ler, mas tem preços diferentes. Os agentes, então, ofereceram preços, aqui no caso são os agentes consumidores, ofereceram preços que eles estavam dispostos a reduzir seu consumo. Então, ou seja, é mais dentro do nosso setor como um todo de formação de preço por custos, é mais um exemplo de sucesso que a gente teve de formação de preço por oferta. Os agentes deram seus lances, né? Não tinha um centralizador para poder fechar, né? Via CMSE fechou esses lances, mas é um modelo, claro, onde os agentes indicaram a sua disposição, então o preço mostrou o seu valor de revelar a disposição dos agentes, no caso, a reduzir consumo. O preço dando seu papel de revelador. Tá? Coisa que a gente não teria só numa situação de por custo. E agora sim, meu último slide e aqui está um mecanismo que vai ser, a ANEEL já fez todo um trabalho muito bem feito, que passa a valer a partir do ano que vem, de incorporar na formação de preço a oferta do ACL. E a oferta do ACL, né, o que eu quero dizer, qual recado eu quero passar por aqui? Embora nosso foco do Projeto Meta seja preço da feira, como diz o Luiz, mas isso aqui teve uma discussão. O que eu quero trazer aqui é uma formação de preço que interfere no longo prazo, não no curto. A discussão, muito claro, foi no curto, né, entre você considerar qual perfil de usina você vai considerar, mas a provocação que eu trago aqui é o seguinte: o agente, né, ele indiretamente está formando o preço, porque o agente, né, ainda mais agora que essa formação de preço vai entrar a partir do ano que vem nos modelos. Quando o agente ele indica para a ANEEL, né, no relatório de fiscalização, estou com o PPA, estou fazendo uma obra, tem esse cronograma, o que ele está indicando? Uma expansão da oferta. Uma expansão da oferta, o que é? Desloca para a direita a minha curva, o preço cai. Então, de forma indireta, os agentes também estão formando preço. Então, não é apenas uma informação centralizada de formar preço, mas, agora estou falando de preço de longo prazo, os agentes hoje, de forma indireta, ao indicar seus cronogramas de entrada em operação comercial, que vai passar pelo crivo da ANEEL, de qual que vai ser aprovado, mas essa informação, no final, está falando preço também. E se fosse feito de forma descentralizada, o que aconteceria ao invés de você ter, né, toda uma consulta pública para definir qual o critério para entrar, cada agente, de forma descentralizada, faria suas premissas de qual desse pipeline estaria em operação comercial, formando preço também. Então, os agentes, né, também de forma indireta, ao indicarem seus cronogramas de construção, ao tomarem suas decisões de construir seus projetos, eles estão influenciando no preço, porque eles estão deslocando a curva de oferta, que a partir do ano que vem entra no modelo. Bom, passei do meu tempo, falei rápido demais, liguei o módulo José Silvério aqui para conseguir atender os 10 minutos, tá? Mas, do ponto de vista final, o que eu queria mais era passar essa mensagem que, embora a gente trabalhe no setor com preço por custos, a gente tem vários exemplos de sucesso onde a gente já trabalha com preço por oferta, ou seja, não é um bicho diferente, é um bicho que a gente já está acostumado a trabalhar, em várias situações a gente recorreu a ele para poder atender o equilíbrio de mercado, e o preço tem o seu papel fundamental de revelação das preferências e de revelação do mercado da situação como ele. Tá, obrigado, desculpa passar o tempo, né? Mas eu negociei rapidamente aqui no Mercado Spot aqui esse meu tempo, mas estamos atendidos aqui, acho que não estourou muito tempo não, né, Gabriel? Obrigado, pessoal, valeu. Muito obrigado, Paula, Celso e até o Eric. Então, a gente trouxe uma discussão bem centrada na PSR, né, que a gente estava responsável, né, por trazer muito material, né, muita pesquisa aqui, mas a gente queria ampliar, né, toda essa discussão, inclusive esse é um dos objetivos, né, desse workshop. Então a gente vai ter dois convidados aqui que eu queria chamar agora. Primeiro o professor Dorel Soares, por favor.
Daqui a pouco eu vou chamar o Richard também, mas já aproveitando, professor Dorel, a gente já falou bastante, né, nesse começo de bloco aí, contextualizando, né, acho que a Paula trouxe um pouco, até surpreendeu a gente, né, as opiniões, bastante gente qualificada, né, que se interessou, ou está assistindo online, está acompanhando agora presencial, e que identificou realmente que temos problemas, né, na formação de preço, e temos algumas coisas em que a gente já tem elementos por oferta, que já formam preço, como o Celso colocou, e outros que não exatamente formam preço, foi o Eric que mostrou, e que por não formar preço, geram distorções, né? Então, até uma das coisas que a gente está buscando aqui, embora não tenha tanto consenso, né, se é para ser pontual ou se é para ser estrutural, o benefício de uma reforma estrutural é que você conseguiria atacar muitos desses elementos ao mesmo tempo, né? Então, com a desculpa da introdução muito longa, né, queria abrir espaço para o professor Dorel falar um pouco, né, comentar sobre o que ele viu, sobre o que ele já viu em outras ocasiões ou oportunidades, ou até contrapor também, né, porque a gente não é dono da verdade e estamos aqui, claro, muito dispostos a ouvir opiniões contrárias também. Por favor. Bom, é uma grande satisfação estar aqui. Eu queria inicialmente agradecer à CCE, à PSR, pela oportunidade de estar participando desse painel, que nos traz muita satisfação. Queria cumprimentar a todos que estão aqui presentes. Já aproveitei para rever muita gente que, desde a pandemia, a gente não tinha tido oportunidade de se ver pessoalmente, só online, né? E cumprimentar também aqueles que, obviamente, que estão nos assistindo online. Bom, eu vou tentar aqui me manter no script, Gabriel, para não correr o risco de ter que negociar no spot aqui alguma prorrogação de tempo. Eu sei que ele é bem curto, né? E por isso que eu trouxe algumas anotações para me manter e não ficar abrindo parênteses, e daí, certamente, eu explodo o tempo fácil, né? Então, o objetivo das nossas considerações é falar rapidamente, né, sobre alguns pontos relevantes que nós entendemos absolutamente importantes de estarem presentes no Projeto Meta. Como hoje é um kickoff, né, eu não sei exatamente o que vocês estão pensando, por isso eu estou aqui num risco assumido de chover no molhado, quer dizer, posso falar algumas coisas aqui que vocês já estão computando, já está no radar do projeto, mas eu não tenho como saber nisso nesse momento, portanto, a gente vai aqui correr esse risco, né. Eu diria que o Projeto Meta está no início de andamento, eu diria que está taxiando, né, para efetivamente ter a sua decolagem, hoje é o kickoff, e, portanto, isso abre uma grande oportunidade, né, da gente estar aqui compartilhando as percepções e um observador abelhudo, que aqui é meu caso, né, ter essa oportunidade de colocar aí algumas sugestões, né, ainda que correndo o risco de ser redundante. Bom, antes de mais nada, eu começaria falando um pouco em termos de retrospectiva, né, de quando que esse assunto vem sendo discutido. Antes da gente começar, eu estava conversando com o Barroso e ele me dizia, olha, é importante que a gente tenha pessoas que guardam a memória do setor elétrico e tal, e eu costumo brincar com os alunos que eu não estudo a história do setor elétrico, eu recordo, porque, na verdade, já são praticamente 50 anos de setor elétrico. Então, um dos pontos importantes e que vale aqui compartilhar com vocês, é o projeto RECEB, Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro, que ocorreu, né, no final da década de 90, eu tive chance de participar intensamente representando a CESP, na época estatal Companhia Energética de São Paulo, né, e já nessa época se falava em formação de preço e despacho por oferta, né, e se a gente olhar bem, isso é o século passado, nós estávamos no século XX naquela oportunidade, né? Então, há muito tempo se fala sobre isso, e lá no RECEB havia uma recomendação de que se buscasse dedicar muito esforço de pesquisa, etc., para que isso pudesse ser implementado com a rapidez possível, e essa rapidez, né, a gente está vendo que não foi tão rápido assim. Muito bem, mas a oportunidade está aí, né? Na visão do RECEB, por isso que eu trouxe essa retrospectiva, a formação de preço e o despacho por oferta é sempre mais transparente e menos sujeita à contestação, independente da qualidade da cadeia de modelos que se utiliza. Ninguém está criticando absolutamente a cadeia de modelo que nós utilizamos, mas sempre tem aquele ponto. Alguns dos parâmetros fundamentais para formar o preço são colocados de forma monocrática, por exemplo, a previsão de carga. Isso pode não expressar o entendimento de todos os agentes. Então, esse é um ponto que a gente deve ter em mente, né?
e talvez concorra a favor da gente tentar achar uma solução nessa linha, já lembrando do que o próprio Recep dizia. O primeiro modelo que se aventou para isso, o Barroso mostrou aqui na apresentação dele, a capa do relatório, eu tive a oportunidade de participar, né, que foi o dos reservatórios virtuais. Eu acho que isso tem que ser endereçado, não se pode ser esquecido nessa fase que vocês vão estar aqui no Meta, com certeza. Eu, pessoalmente, acho uma metodologia bastante complexa, e a gente vai ter oportunidade de discutir depois em detalhe. Tem pontos realmente ali que são, principalmente a questão dos dados, mas, sucintamente, para quem não está familiarizado, você pega previsões de hienas futuras, né, transformando aquilo em créditos para os agentes, rateia como se fosse um MRE e separa, desacopla o mundo comercial do mundo físico. Então, no mundo comercial, os agentes fazem suas ofertas, negociam, e no mundo físico, o ONS opera o sistema exatamente como faz hoje o Otimize. Então, você tem uma separação. O fato de um agente estar, do ponto de vista do mundo comercial, com o seu reservatório vazio, pode ser que no mundo físico o reservatório esteja cheio. Então, é uma metodologia possível, mas vale a pena vocês olharem. A condição de contorno é que a energia do mundo físico tem que ser igual à energia do mundo comercial. Muito bem, mas nessa linha de buscando agora reacoplar mundo físico e comercial, a gente pode pensar numa proposta evoluindo que seja feito isso em alguns países, já foi tentado, né, quando tem o caso de cascatas com proprietários diferentes, em regulatoriamente forçar que a cascata tenha um lance único. Então, os agentes que compartilham têm que negociar. Aquilo é um abraço de afogados, porque o resultado vai ser compartilhado regulatoriamente, de forma que há um interesse de todos em ter o melhor resultado, porque isso afeta todo mundo, né? Então, isso a gente vê na literatura, nós temos feito pesquisas acadêmicas que mostram isso, que pode ser algo mais eficiente do que se cada agente tiver a liberdade de fazer sua oferta individual pensando só no seu próprio umbigo, né? Essa é uma alternativa possível. E daí eu migro em termos de entendimento, que independente se é reservatório virtual, eu só dei 2 exemplos, tem muitos outros, vou deixar para o Richard falar depois do método quasiano, que é dupla liquidação com discussão, tem várias alternativas. Independente disso, uma coisa que eu queria colocar aqui, Gabriel, que eu acho que é importante, que está bem alinhado com o título desse painel, quer dizer, formação por custo peronomútil, né, mas não tanto, que seria o seguinte: o ONS pode fazer a sua otimização do sistema, então ele olhando a questão de complementaridade hidrológica, tudo que tem direito, definir os intercâmbios, que eu acho que é o ponto sensível. A partir daí, por subsistema, considerando o intercâmbio, você teria o que se chama uma demanda líquida para cada um deles. E a partir disso, aí sim, dentro de cada subsistema, você fazer, então, as ofertas. Ou seja, os agentes aí teriam muito maior liberdade. Colocando restrição ou não, de ser um único lance por cascata, etc., isso é detalhe, né? Mas é uma forma de manter a preocupação do ONS acesa, ou seja, não exacerbar isso, ou seja, ele vai otimizar o sistema, define intercâmbios e faz a formação por oferta, já aumentar o grau de liberdade e talvez seja um caminho para a evolução. E só para fechar aqui, então, meus pontos, eu diria o seguinte, aí como consideração e sugestão, passando rápido pela questão do poder de mercado, que evidentemente tem sempre que ser olhado, já foi muito colocado aqui como um dos pontos relevantes a se observar. Mas como eu sei que eu já explodi o tempo, eu vou falar só então, dos passos que eu imagino importantes e que esse projeto deva contemplar. Primeiro, o ambiente que vocês têm que considerar ao desenvolver o projeto é da liberação, digamos, intensa do mercado regulado, né? Isso já está previsto, vai aumentar de 2024 para frente, como a Thalita colocou na sua manifestação, a gente esse dia vai chegar e aí até lá no residencial nós vamos estar com essa liberdade. Então, isso vai criar um problema que todos conhecem, que é os contratos legados das distribuidoras, que vão ficar sobrecontratadas. Já tem geração distribuída evoluindo, né, e que cada vez mais vai continuar acontecendo. Tem a questão dos consumidores migrarem para o Mercado Livre, e a distribuidora fica sobrecontratada. Uma das soluções possíveis é criar o chamado centralizador de contratos, que seria o representante das distribuidoras, que, embora um agente regulado, vai negociar isso. Numa solução por oferta de preço,
esse agente poderia ser colocado na vitrine, dizendo esse cara tem um poder de mercado muito grande. Bom, teria de fato, porque ele vai ter uma montanha de energia. Mas se a gente colocar, os intercâmbios estão lá, ele tem que fazer ofertas diferentes por supermercado, ele já divide um pouco, ele não pode fazer uma única oferta pelo montante de energia que tem, né? Então, isso já tende a mitigar um pouco esse tipo de problema. Então, eu diria, só para fechar, que o outro desafio que a gente não pode deixar de citar aqui, que vocês precisam endereçar, é o que fazer com o MRE, se de fato a gente partir para oferta de preço. O meu modo de ver, eu não sei se vocês todos concordam comigo ou não, mas eu entendo que numa oferta de preço, em que os agentes usam sua expertise, seu melhor conhecimento, justamente para maximizar sua mais-valia, é uma das coisas, e a gente tenta que o sistema tenha benefício também disso, não tem sentido lá depois compartilhar resultado, né? Então, aí eu faço o máximo e depois o que eu pensei que ia ganhar, divide para todo mundo, até para aquele que não fez nada. Então, me parece que é um certo contrassenso, e isso precisa ser endereçado naquela questão se a gente for evoluir na direção da oferta de preço. E, obviamente, tem outro ponto, que é a expansão bastante intensa das energias renováveis, não despacháveis, o que não impede que elas façam oferta de preço também, mas acho que é um ponto sensível e que muda muito a característica do sistema brasileiro de quando o projeto Recebe começou a falar de oferta de preço, etc., porque na época nem se pensava em solar, eólica, etc., mas o mundo já enfrentou isso e, como o Luiz colocou na apresentação, tem muitas soluções por aí. Cabe a nós ter o bom senso de fazer a tropicalização adequada, né? Levando em conta que nós somos uma meia jabuticaba, pelo que foi colocado aqui. Tá? Então é isso, muito obrigado a vocês, essas as considerações. Muito obrigado, Dorel. Acho que ótimas provocações. Eu reforço que a gente vai abrir daqui a pouco para o público em geral, né? Estamos priorizando os nossos convidados aqui para a mesa. E, por favor, mandarem nome e empresa, né? Quando vocês enviarem suas perguntas por aqui. E agora eu queria convidar o Richard Hochstetler, que é diretor do Instituto Ascende Brasil, para também fazer uma contribuição. Alô? Bom dia a todos. Eu também tenho minhas anotações aqui. Só uma folha, embora eu acho que a minha letra é menor. Mas eu agradeço o convite. Esse é um tema que é muito caro para o Instituto Ascende Brasil. A gente tem se debruçado sobre o tema, principalmente a partir de um P&D de arquitetura de mercado que fizemos alguns anos atrás, e esse era um dos aspectos que a gente via como sendo muito promissor e importante o Brasil se debruçar sobre esse tema. Eu queria colocar dois pontos que eu acho que são chaves na motivação de toda essa discussão. O primeiro que eu colocaria é a questão de gestão de risco. O Brasil carece de uma gestão de risco ativa. Assim, esse é um dos maiores problemas que a gente tem no sistema atualmente. Com a gestão centralizada, né, como os agentes não têm o controle sobre essa operação, é difícil você alocar risco diretamente para cada um deles. Então, a gente acaba socializando grande parte dos riscos, e isso impede, então, que tenha uma gestão ativa dos riscos, e isso acaba prejudicando a operação do sistema, do potencial que poderia ser alcançado. A gente ouve muito falar daquele, né, o preço na usina é barato e chega caro para o consumidor. Grande parte disso é por causa do risco, né? Não importa só a quantidade de energia, mas o quando e onde também está essa energia. E quando você tem aleatoriedade, tanto lá da demanda como da oferta, risco entra no jogo. Então, isso é muito importante, e a questão, então, do despacho por oferta é um caminho que permite, então, alocar a gestão e o risco aos agentes e permitir, então, endereçar essas questões de forma mais eficaz. O outro ponto que eu colocaria que é pano de fundo bem forte é a questão que nós somos viciados e enviesados pelos nossos modelos oficiais. Deixar claro, assim, eu sou fã de modelos, a gente não pode viver sem eles, né, eles são essenciais, mas o fato é que, com modelos oficiais, a gente fica atrofiado.
né? Nossa capacidade analítica, contestação, exploração de outros modelos fica prejudicada. E isso evita a evolução no ritmo que seria possível da otimização do sistema. E tem um efeito muito importante sobre os incentivos. O próprio Cristiano falou hoje de manhã, né? Os agentes, a principal função objetiva é prever o que o ONS vai definir, né? Quais são os dados de entrada que vão entrar nos modelos. Não é a melhor previsão, um modelo que se pensa para o sistema. E aí o uso sempre desses modelos oficiais, a gente acaba enxergando o setor dessas lentes. Isso acaba viesando a nossa visão. Então, a gente enxerga o mundo com geração eólica e solar determinística, carga determinística. A gente pensa das vazões afluentes como tendo um padrão autorregressivo, bem comportado, baseado no histórico, e assim por diante. E tudo isso prejudica a nossa capacidade de realmente avançar e melhorar os sistemas. E aqui eu não estou criticando a CEPEL vem trabalhando, a CEPAMP está com essa agenda em cima, mas é um agente, né? Se toda a energia do setor estivesse atuando nos fundamentos, a gente poderia avançar muito mais rápido. Há riscos em ir para despacho por oferta? Claro que tem, mas é possível sim fazer de forma segura, se a gente tiver um bom desenho de mercado, se tiver conscientização dos agentes, implementação cuidadosa e monitoramento de mercado. A formação de preços por oferta, né, ele tem grandes vantagens para trazer essa possibilidade de incorporar o conhecimento disseminado entre os agentes, né? Nenhum agente tem todo o conhecimento. Então, tendo a participação por oferta, permite captar esse conhecimento distribuído e também permite captar a diversidade de visões de futuro, né? E isso é uma coisa que realmente, no modelo oficial, sempre vai ser alguma visão que foi colocada ali, e esse é um grande aspecto de melhoria com formação de preços por oferta. Agora, eu colocaria uma preocupação. Muitas vezes, quando se escuta a formação de preços por oferta, né, você vê a discussão parando por aí. Acho perigoso, acho que tem ressalvas de pensar só a formação de preços por oferta sem pensar no despacho por oferta. Eu acho que isso pode ser um caminho transitório interessante, mas não deveria ser o destino. A gente deve realmente mirar lá na frente para o despacho por oferta, porque grande parte do benefício é de realmente poder ter essa gestão ativa dos riscos, que isso não vai ser conseguido se continuar com a operação centralizada. E ele traz um risco grande, porque quando você desacopla a operação da precificação, aí aquela relação, né, de mercado, que é muito importante para os incentivos, né, que quando se aumenta o preço, a oferta diminui, a demanda diminui, e quando o preço cai, a demanda aumenta. Quando você quebra essa relação, aí a estrutura de incentivos também é quebrada, e isso pode levar a mais gaming e outros problemas. Tem duas questões que geralmente são levantadas, que trazem preocupações com o despacho por oferta: desotimização da operação e abuso de poder de mercado. Um grande antídoto para esses problemas é a contratação de longo prazo. Isso está nas mãos dos agentes, então contratar por longos prazos com antecedência, você consegue se proteger disso. À medida que você contrata, esse risco é jogado para os geradores, e eles então têm os incentivos para lidar com esse risco adequadamente. A maximização de lucro também vem pela minimização de custos e pela maximização da produtividade, da produção. Então, tem grande alinhamento ali. Onde vêm os problemas? É quando tem externalidades. E aí entra a questão de mecanismos de mercado para captar isso e permitir que isso seja tratado de forma adequada. Um ponto que eu colocaria com relação à gestão das externalidades
é que grande parte disso está nos grandes reservatórios hidrelétricos, que são poucos, né? Então, isso é uma coisa que vale a pena explorar. Outra questão que tem vindo muito à tona nos últimos anos, né, especialmente após a escassez hídrica de 2021, é o impacto de todas as restrições, né, que existem sobre a geração hidrelétrica. E isso restringe muito o que a discricionalidade que a geração hidrelétrica tem na sua operação. Então, uma análise da operação hidrelétrica, levando em conta todas essas restrições, é uma parte-chave, acho que, para esse projeto, para examinar essa questão de despacho por oferta. Por fim, eu destacaria só a questão de... tem mudanças estruturais que acontecem, sim, quando se faz uma mudança do despacho, formação de preços pelo custo para a formação de preços por oferta. E uma delas é que você tende a ir para o equilíbrio pelo custo de oportunidade. Então, isso vai ter, sim, efeitos alocativos. É uma questão a ser levada em conta. Agora, um ponto importante a ter em mente quando você pensa em tudo isso é que a gente está falando do mercado de curto prazo, que é uma parcela pequena do mercado, e os ganhos de eficiência que você pode ter com uma operação e gestão de risco melhor com o despacho por oferta podem ser muito grandes. Então, com isso eu vou fechar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Richard. Peço desculpas aí ao Richard Dorel pela tarefa difícil, né, de preparar o material, né, fazer essa discussão. Claro que são temas bem complexos, mas agradeço muito as provocações, né, várias já estavam um pouco no nosso radar, mas é importante trazer um pouco mais de saliência, e acho que foram contribuições bem relevantes, algumas até, talvez a gente volte no bloco 3 e vamos ter oportunidade de conversar ao longo do projeto, né. Estou juntando as perguntas aqui, mas primeiro talvez mais um comentário, né, um convite a vocês comentarem um pouco, né, porque o Rodolfo Cabral bem lembrou, o Dorel falou sobre a memória, né, do setor, que pós-racionamento de 2001 a gente teve algo como, né, um mercado por oferta pelos direitos, né, de não reduzir a demanda, né, na verdade, e acho que dialoga bastante com a experiência mais recente, né, 2021, a história vem em ciclos, que o que o Eric mencionou também, né, então convido aí o Eric e o Dorel a comentarem, né, esse evento aí, né, esses elementos relevantes do setor. Bom, o que a gente quis trazer naquela experiência de 2021, né, que eu quis trazer na apresentação, né, quando você não tem tempo de ter uma informação centralizada, toda a governança que você precisa para poder ter um modelo oficial e dar a resposta, e você precisava de uma resposta rápida do mercado, a melhor forma de dar uma resposta rápida para o mercado é deixar ele falar. E como é que o mercado fala? Ele fala via preço. Via preço ele está falando. Então, a gente precisava de uma resposta rápida, né, que não dá para ficar validando curva de oferta, parâmetro de custo, nada. Eu preciso de uma resposta, eu preciso fechar o mercado, né, eu estou numa situação crítica, eu preciso de uma oferta adicional, por exemplo. Ou eu preciso reduzir minha demanda. Mercado, como é que você me atende? Como é que ele responde? Eu te atendo com preço. Então, acho que o que a gente quis mostrar é que você tem esse mecanismo que já funcionou, né, que é um mecanismo que as pessoas, embora sejam experiências, muitas delas pontuais, mas essa mostra bem que, se você chama o mercado, ele responde da forma mais correta, que responde na forma de preço, dizendo, tá bom, eu te atendo, isso aqui custa tanto. Para essa situação que a gente se encontra, para essa mudança, eu posso te atender, e as condições que eu coloco, em vez de ficar mudando várias informações no modelo, ele dá uma informação única, que já revela todo o resto que ele já está lendo. Eu te atendo com essa informação aqui. Então, acho que essa que é a beleza que você tem. Acho que aí você está jogando, de fato, com informação descentralizada, cada agente fazendo sua leitura dos seus custos de oportunidade, como é que ele pode atuar, e toda dos custos deles de oportunidade, e dá uma resposta em termos de preço e volume. E aí você tem as negociações, como outros produtos, né, que a gente teve na experiência de 2021. Acho que essa que é não sei se eu estou respondendo
bem o objetivo da pergunta, mas acho que só voltando um pouco aquele tema da apresentação. Bom, o Eric já foi bem detalhado aí. Eu diria o seguinte: os eventos que aconteceram nos remetem, né? E aí eu vou aproveitar só para reavivar justamente. Bom, mas fechando aqui, né, o comentário que nos remete, foi perguntado a função do preço, né? O Luiz teceu algumas considerações, eu só complementaria dizendo o seguinte: a função do preço, principalmente nos momentos de escassez, é dar a sinalização econômica. E quando as condições forem adequadas, isso é que vai alavancar a resposta da demanda, que é fundamental. Então, quando a gente conseguir ter programas de resposta da demanda, mais consumidores, não só os grandões participando, realmente isso vai ser fundamental, e isso nós não podemos perder justamente a memória, mas amplificar isso, ou seja, o espectro de resposta, né? E eu diria que o grande sonho meu de uma noite de verão, né, eu quero não me afastar do setor elétrico antes que isso aconteça, eu sei que é do Richard também, né, é que a gente venha a ter a chamada tarifa dinâmica, né? Como muitos de vocês sabem, né, tenho um filho que morou muitos anos na Austrália, professor lá da Universidade de Sydney, eu cansei de ir na casa dele, tinha um display, tinha o preço momento a momento, e isso fazia com que ele ligasse a máquina de lavar prato no horário da madrugada, etc., porque aquilo é online. Então, um belo dia, eu espero que nós cheguemos lá, né? E aí, realmente, os programas de resposta à demanda serão amplos, né? E ajudarão bastante nessas situações de crise, porque o preço certamente vai subir e vai estimular muita resposta. Lá o pessoal, por exemplo, da Cogen vai produzir energia ao máximo, eventualmente abrindo mão de produzir açúcar, porque o preço vai estimular isso, por exemplo, né? É isso aí. Obrigado. Obrigado. E deixa eu só fazer uma pequena observação em cima da fala do Dorel. Aí, isso mostra bem, Dorel, esse exemplo que você trouxe do seu filho, de um mito também que o consumidor não reage a preço, né? Que, não, mas ele não vai saber reagir, sabe sim. Se você pegar nas próprias experiências, vamos voltar 20 anos atrás, não no setor elétrico, mas de telecomunicações. Que dia que você ficava pendurado no telefone? Era domingo que o pulso era único, né? Então a gente sempre reagiu a preço, né? Então esse mito de, não, mas o consumidor não vai reagir a preço, reage sim. Reage sim. Perfeito. Então, eu queria trazer um elemento aqui, que foi uma pergunta do Felipe Gordiano e do Luiz Barroso, na verdade, já unindo os dois pontos. Uma primeira pergunta, a pergunta do Felipe ia na direção de quanto haveria viabilidade política, né, de fazer uma transição como essa, né? A gente está falando de algo que ia mexer em bastante coisa, e na fala do professor Dorel até se deu um passo além de se falar em mudar o paradigma do MRE, né, que claro que facilitaria a transição, mas a gente tem uma série de dificuldades aí, né, do quanto a gente tem de legados, né, que a gente precisaria mexer, né. E o Richard também trouxe, né, o MRE tem um diálogo muito grande com essa questão dos riscos, né, tipo, que os agentes não percebem, né, que os agentes são blindados, e isso dificulta, né, algumas das ações mais refinadas, né, que a gente esperaria para se ter um mercado mais dinâmico, né. Então, coloco essas perguntas difíceis aí para vocês, né. Seria viável politicamente fazer uma transição tão grande, em particular mexendo com coisas tão caras ao setor quanto o MRE? Eu me lembro um ditado que, quando você quer que nada aconteça, proponha logo algo bem radical, nada vai acontecer. Então, esse é o grande risco que a gente corre. Se a gente fizer uma proposta sem ter todo o cuidado da transição, a rejeição, a novidade vai ser de tal monta que nada vai acontecer. Esse é o grande problema. Por isso que eu estava propondo, olha, vamos começar, o ONS não perde o controle dos intercâmbios, a gente faz depois oferta de preço para o supermercado, mas os intercâmbios ficam garantidos, saem da otimização do sistema. É um caminho de você ir gradativamente. O MRE também não pode acabar de hoje para amanhã. Então, a gente tem que ter, acho que o projeto tem até 2025 para a gente dar asas ao tico e teco aí, né, a imaginação, a criatividade, para achar uma forma, né, em que ele possa ir se auto-extinguindo. Porque se um dia a gente tiver oferta de preço na plenitude, não tem sentido fazer MRE, no meu ponto de vista, tá? Aceito contestações, mas no meu ponto de vista, não vejo a mínima lógica disso, tá? Então, é um pouco por aí. Já na arquitetura de mercado, aliás, o Dorel era parte do conselho deliberativo do nosso P&D, a gente identificava o MRE como sendo um dos grandes obstáculos, né, de adoção de despacho por oferta.
acho que sim, tem caminhos de lidar com isso, inclusive um processo de transição, já tendo mudanças, né, mudando, que hoje a forma de lidar é simplesmente socializar toda a produção hidrelétrica entre todos os participantes. E se você foca mais, não, vamos só socializar o risco hidrológico, né, olhando as vazões afluentes, tem uma série de dificuldades de implementação disso, mas é um caminho que você consegue separar a operação, né, do resultado do MRE. E, de fato, focar no risco hidrológico, que é a fonte do risco não controlável que está envolvido ali. Isso teria enormes ganhos na possibilidade de gestão melhor, então, ao longo do tempo. Muito obrigado. Seguindo uma pergunta para o Celso, agora, né, o Celso trouxe vários elementos em que a gente já tem alguns elementos por oferta formando preço, né? Então, você já classificaria, né, o mecanismo brasileiro como modelo híbrido, alguma coisa particular que não é totalmente por custo, e você vê futuro, né, para esse modelo, né, a la brasileira, e o que a gente poderia fazer, né, como próximos passos para dar mais robustez, né, mas mantendo talvez um pouco mais de continuidade para o que se tem hoje. Boa pergunta. Assim, ainda não é totalmente híbrido, porque tem muita coisa que é auditado e travado, tem os limites, né? Tem algumas coisas que você consegue só fazer a alteração para baixo, você não consegue aumentar o custo, por exemplo, né? Então, de certa forma, é híbrido sim, né? Em poucas coisas, mas é semi-híbrido, né? Além de tudo, porque tem algumas coisas que só conseguem mexer em uma direção, não consegue fazer a reação completa nos dois sentidos, de aumentar ou reduzir a disponibilidade, ou a inflexibilidade, etc., ou aumentar e reduzir o custo. Então, não é totalmente livre. Daria para aumentar esse modelo híbrido? Sim, né? O Eric já trouxe também na apresentação deles alguns desses elementos que existem pós-modelo ou no mercado secundário, como ele comentou, que daria para trazer, sim, para a formação de preço oficial, né? E, além disso, o que a gente está falando aqui é de um dos preços, né, que a gente está falando, que era do preço da liquidação das diferenças, mas que poderia ser feito em outros preços. O que a gente está falando aqui, o preço no Mercado Livre, por exemplo, já é um preço por oferta, né? É uma negociação bilateral entre os agentes vendedores e os agentes compradores, que definem, por livre e espontânea vontade, preço e quantidade. Então, já temos isso também, né? Não é o preço da formação de preço do PLD, mas é um preço que já é utilizado no mercado, já é um ambiente de formação de preços por oferta, né? Oferta e demanda. Então, assim, já temos elementos, sim, de um processo híbrido, daria para melhorar ou aumentar essa hibridização, vamos dizer assim, sem perder a característica dos custos auditados. Obrigado. Direcionando uma pergunta para a Paula agora, né? A Paula trouxe na apresentação dela várias das preocupações, né, e críticas que os próprios agentes levantaram, né? E o Paulo Zen, da ABIAP, levantou ainda mais algumas, né? Acho que dialoga um pouco com o que o próprio Eric trouxe, né, de distorções e problemas, custo com ISS, RER, no final das contas nem tão robusto a crise de energia o sistema acaba sendo, né? Queria que você comentasse, né, como você vê essas distorções e se esses caminhos, né, eventualmente a oferta de preços que a gente está fazendo, seriam a solução, se teriam outras, né, como você caracterizaria esse roadmap e essa lista de preocupações, né? Bom, acho que quando a gente para pensar em todo o arcabouço regulatório do setor que a gente construiu, se você assumir que o ponto de partida dele foi ali em 2004, esse ponto de partida, obviamente, não começou do zero, ele foi construído em cima de coisas que a gente já tinha vivenciado, experiências que a gente tinha adquirido. É natural que, ao longo dos anos, pós esse ponto de partida tendo sido dado, a gente vá adaptando o modelo regulatório por uma série de questões, por novas tecnologias que entram e, eventualmente, para entrar, precisam de algum tipo de incentivo ou demandam algum tipo de incentivo,
pela própria evolução do padrão de consumo dos consumidores, até, às vezes, pela adoção dessas novas tecnologias, pela maturidade do mercado. Então, essa construção ao longo dos anos, feita em cima desse modelo, naturalmente vai trazer algumas distorções. E o que eu entendo que é fundamental, especialmente nesse fórum que a gente está aqui, com tantos participantes envolvidos, é que a gente tenha sempre a disposição para identificar quais são essas distorções e trabalhar em cima delas. Então, para pegar os dois exemplos que você mencionou, Gabriel, o ESS e o encargo de energia de reserva, mas a gente poderia também falar de outras coisas. O ESS, em particular, eu entendo que o cerne do aprimoramento de qualquer custo que está sendo lançado lá no ESS parte de discussões como essa. Quando a gente fala, para pensar e para trabalhar em cima de como é que a gente pode, a exemplo do que foi mostrado aqui na enquete, mexer nessa percepção, e mais do que mexer nessa percepção, mexer de fato para que a operação reflita de fato o que está no preço e vice-versa, ou seja, para fazer esse preço ser mais reflexivo do que a gente está vendo ali na realidade operativa. Quando a gente para pensar na questão que também foi apontada por muitos de vocês como crítica, incentivos inadequados a hidrelétricas, a demanda, que é um elemento fundamental nessa equação e que a gente, ao longo dos anos, não tem dado tanto valorizado assim. A gente valoriza muito no momento crítico e, quando o momento crítico aparece, a demanda está ali, de alguma maneira, respondendo com os mecanismos que são permitidos a ela responder. Então, para não me alongar muito, eu diria que, no caso do ESS em particular, a raiz de qualquer distorção que a gente identifica, ela está nesse tipo de discussão que a gente está tendo nesse trabalho, e não somente nesse trabalho, como o Luiz mostrou na apresentação dele, que a gente vem tendo desde 2002, se não me falha a memória, né, Luiz? Então, ponto número 1, fico muito feliz de ver que tem várias pessoas aqui dispostas a participar dessa discussão e corrigir qualquer distorção que, eventualmente, a gente identifique no tema formação de preço e reflexos disso no ESS. No quesito encargo de energia de reserva, bom, quando a gente nasceu, lá em 2004, o modelo que está vigendo atualmente, a gente identificou, a gente, na verdade, colocou ali na legislação já uma possibilidade para que se contratasse energia de reserva para contribuir com a segurança de suprimento. E, ao longo dos anos, a gente foi identificando que a energia de reserva não era mais suficiente, que você precisava de algum outro mecanismo para garantir a confiabilidade de suprimento. Se falou em separação lastro-energia, a gente está no meio do caminho nessa transição que se pensou lá atrás, com os leilões de reserva de capacidade, que, de alguma maneira, vão reverberar ali no encargo de energia de reserva. E aí, na minha opinião pessoal, eu não trataria exatamente disso como uma distorção, mas sim de um aprendizado e de uma evolução de um modelo que está sendo sujeito o tempo inteiro ali a mudanças em função de, como eu comentei no começo, um consumo que está mudando seu padrão de consumo, tecnologias que vão entrando e necessidades que a gente vai identificando que o sistema passa a ter, e a gente precisa lidar com tudo isso da maneira mais célere possível, ainda que a gente saiba que nem tudo pode ser célere, porque precisa de discussão, precisa de contribuição dos agentes participantes para que a gente tente chegar na melhor solução possível. Então, falei um monte, mas acho que o grande recado que eu gostaria de deixar aqui é natural que existam distorções ao longo do caminho, porque a gente está em constante evolução, que a gente não pode perder sempre essa disposição e vontade de sentar na mesa, discutir e buscar a melhor solução técnica possível. Muito obrigado, Paula. Jogando aqui uma provocação interessante, trazida pelo Rodolfo Cabral para o Richard, na verdade, ele dialoga com o que você tinha colocado sobre os agentes não estarem tão acostumados, né, a fazer uma dinâmica e aceitar riscos, né, e tudo mais, e ele traz que, na verdade, eles fazem muito isso, sim, mas sempre no Mercado Livre, né? Então, a compra de um produto semana à frente, mês à frente, e que muitas vezes se trata de você adivinhar o que o ONS vai determinar no curto prazo, né? Então, convido a comentar, né, justamente, e também outros colegas, né, que tiverem interesse, essa dinâmica, né, entre o preço de contrato, os preços do mercado de contratos e o PLD no final dessa cadeia.